Bom dia, gente. Vamos continuar dando início à nossa questão, que é primordial em relação ao pré-natal, onde a gente agora vai falar de tudo que em todas as consultas é preciso, como, por exemplo, a identificação dessa paciente, a anamnese e o exame físico, onde a identificação dessa paciente vai ser feita logo na sua primeira consulta, já que requer que a gente saiba com quem estamos falando, saiba em que cotidiano ela se encontra, para que possa identificar e criar uma vinculação dessa mulher com o enfermeiro, com o médico, que seja para atender durante esse pré-natal. Em relação à anamnese e exame físico, são primordiais, uma vez que na anamnese, vamos ver que vai possibilitar conhecer vários fatores, sejam eles alterações clínicas, obstétricas, fatores de risco, fatores de proteção, o que é que essa mulher está pensando. Então, tudo isso vai englobar no curso do nosso pré-natal e dessa gestação. E o exame físico, que ele é primordial na nossa consulta, onde vamos fazer em todas, sendo que a primeira a gente faz ele mais minucioso, céfalo-caudal sempre, mas que durante todas as consultas a gente vai fazer, onde na subsequente vamos priorizar a questão das alterações gravídicas, a parte do exame físico mais obstétrico. Porém, não vamos esquecer das queixas dessa mulher e se durante esse pré-natal surgir alguma queixa que fuja da parte da gravídica, nós vamos dar ouvidos a essa mulher, escutar a sua queixa para que possa intervir e conseguir resolver esse problema. Lembrar sempre que a caderneta da gestante, né, a gente vai ter como um guia, uma vez que ela é totalmente completa e que tem vários campos que eles precisam ser preenchidos corretamente, desde a sua identificação da mulher até os fatores que vamos falar, uma vez que essa vai ser, como eu falo sempre, vai ser o novo CPF da mulher, o novo RG. Para onde ela for, ela vai levar essa caderneta da gestante. Então, é imprescindível que ela esteja bem preenchida e que ela seja a fonte de guia, né, de guia na nossa consulta. Então, primeiramente, é preciso preencher a unidade, o nome, como ela quer ser chamada, até para criar mais vinculação com essa mulher. Uma vez que às vezes tem dois nomes, tem algum apelido que prefere ser chamada desse jeito, né? Outro fator importante é que a gente preencha a idade dessa mulher. Mas lembrando sempre, como a gente falou anteriormente, dos fatores que levam ao pré-natal de alto risco, tem uma das questões que é a idade. E lembrar que ela ser menor de 15 ou maior que 35, sem nenhuma outra alteração, né, sem nenhuma outra comorbidade, não é indicativo de pré-natal de alto risco, mas que é preciso que a gente marque, bem como seu estado civil, a união, para a gente saber se essa mulher tem uma rede de apoio, né, a instrução dela, né, em relação a se ela tem, como que se comporta essa mulher perante o seu estado na sociedade, como é que ela vai entender, né, as informações que vamos passar para elas ao longo do pré-natal. Outra parte importante também, que precisa ser preenchida, né, é a gravidez. Se ela é uma gravidez de risco habitual de alto risco, né, se essa gravidez ela foi planejada ou não. Lembrando que se ela foi planejada, se ela não foi planejada, não quer dizer que ela já foi aceita na mulher. E se ela não foi, a gente vai trabalhar ferramentas para que isso aconteça. Outros fatores também importantes que a gente vai anotando ao longo da gestação, não é na primeira consulta, né? Se teve hospitalização nessa gravidez, se ela precisou ser transferida, né? O tipo de gravidez, né? Se é única, gemelar, tripla, dentre outros, porque aí vai subsidiar a nossa consulta. Outro fator importante que nós não podemos deixar, né, de marcar é a questão dos antecedentes clínicos, porque com eles nós podemos perceber o que aconteceu já com essa mulher, para que fique de olho atento, de olho aberto, para as possíveis complicações que possam vir a surgir, ou há alguns traumas que essa mulher já possa ter passado como antecedente, e a gente cuidar dela, né, como um todo. Então, a gente sempre marcar essas questões. Em relação aos antecedentes familiares, é importante porque sabemos da hereditariedade, do papel fundamental que tem a hereditariedade nessa mulher, né? E essas doenças, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial e a gemelaridade na família. Em relação à outra parte da caderneta bastante importante, é a DUM, né, a data da última menstruação,
e a DPP, que é a data provável do parto, né? Esse precisa ser preenchido e esse cálculo ele precisa ser feito corretamente. E lembrar que a mulher, essa DPP, vamos supor, se ela tivesse uma DPP de hoje, de 8 de outubro de 2019, 9 de outubro, né, não quer dizer que vai nascer nesse dia, né? Tem um período para que se nasça, pode ser antes 15 dias ou depois dos 15 dias, já que o cálculo é feito nas 40 semanas, né, com base em 40 semanas. Então, é importante salientar isso, porque muitas vezes é feita a DPP e fica enrijecido naquela data. E isso pode trazer preocupações para essa mulher caso venha a passar, né? E lembrar sempre que pela ultrassom a gente também pode fazer a idade gestacional e deve fazer, principalmente pela primeira ultrassom. E quando ela for mais precoce, quanto mais precoce possível, principalmente de 6 a 12 semanas, onde ela vai ser mais fidedigna para a data daquela gestação, né? E também temos a DPP pelo eco. Em relação à gestação atual, esse é um ponto que vai ser preenchido durante todo o pré-natal. Não tem como marcar, por exemplo, a hemorragia do segundo trimestre logo na primeira consulta. Então, é importante que na primeira consulta, o que puder, preenche, como o caso de fumo, álcool, outras drogas, mas é importante também fazer o acompanhamento através dos trimestres dessa mulher e sempre marcar, para que quando ela chegue na maternidade, esse cartão é todo visto, principalmente pela equipe obstétrica e pediátrica, e aí saber o que realmente aconteceu nessa mulher. Se teve ao longo da gestação uma infecção urinária, por exemplo, se teve uma questão de alguma hemorragia no segundo trimestre, o que é que teve. Então é importante que a gente possa marcar todos esses itens ao longo das consultas. Em relação a esse campo das gestações, é preciso ficar atento a qual ano da caderneta, qual versão que tem na unidade, porque tem a versão da gestação que vem as gestações prévias e tem a que vem só as gestações, como um todo. Então, nesse caso aí, a gente tem as gestações prévias. Então, falar ou escrever, né, conversar com essa mulher durante a anamnese e escrever quantas gestações ela já teve. E também preencher corretamente, porque não adianta preencher somente que ela teve 3, por exemplo. Precisamos saber se ela teve algum aborto, se essa mulher, o parto, como é que foi, se foi parto normal, cesáreo, né? Esse parto, seja ele normal ou cesáreo, o RN, o bebê pesou menos de 2,5 kg, mais que 4,5 kg, se nasceu vivo, morto, dentre todas as possibilidades, porque nessa gestação atual a gente já vai vendo o histórico dessa mulher e pensando e tomando condutas e tomando cuidados, fazendo uma educação em saúde no que mais complicou, no que teve em relação às outras gestações. Então é um dado bastante importante a gente saber as gestações prévias dessa mulher, como é que vem esse histórico aí obstétrico dela. Em relação ao exame físico, né, nós vamos focar nos métodos propedêuticos mesmo, sendo eles a inspeção, a palpação, a ausculta e a percussão. E que a gente foca mais nos 3 primeiros, né, na inspeção, na palpação e na ausculta, mas não deixar de fazer todos eles e que ele vai ser a base da nossa consulta de pré-natal com essa mulher ao longo dessa gestação. Em relação ao que a gente vai falar agora, em relação a algumas alterações que podem acontecer, que não quer dizer que são alterações patológicas, onde muitas vezes podem vir a surgir e a mulher se assustar, e a mulher não entender, né, achar que vai ficar permanente. Então, o enfermeiro, o médico, quem estiver atendendo essa mulher durante a consulta, precisa frisar e entender o que está acontecendo com ela e explicar. Então, umas alterações simples que ocorrem pelas modificações gravídicas da gestação. Dentre elas, nós vamos ter na inspeção o cloasma gravídico, que vai por conta da hiperpigmentação que vai ocorrer nessa gestante, né? Muitas vezes ele não fica permanente, tem alguns cuidados de expor ao sol, protetor, mas explicar para ela que é da própria hiperpigmentação da gestação. Em relação à tireoide, né, é importante que a gente palpe a tireoide durante esse pré-natal, porque a tireoide ela pode aumentar cerca de 10 a 30 vezes, né, durante a gestação, já que ela é movida pelos hormônios. E nós temos aí os hormônios da mulher mais aflorados na gestação. E é importante da tireoide que a gente possa ver que
nessa palpação, nesse momento de gestação, ver se ela está com algumas alterações, se tem nódulos, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo. Então, é um momento de nessa inspeção, né, sentir e ver se tem alguma alteração. Além do bócio, que é explicar para a mulher que ele vai ser normal durante essa gestação por conta desses aumentos de hormônio. Em relação às mamas, é uma estrutura, né, do corpo da mulher que ela vai modificar bastante e que precisamos saber dos principais achados e explicar por quê. Né? Nós temos aí os tubérculos de Montgomery, que são aqueles pontinhos, né? São as glândulas sebáceas ao redor da mama, do mamilo, e eles vão servir mesmo para a questão da lubrificação nessa mulher. Né? Em relação ao sinal de Hunter, que é essa auréola, essa mulher pode chegar com essa auréola mais enegrecida e ficar assustada. Então, a gente precisa explicar, né, que vai acontecer, certo? Em relação às estrias, também, a rede venosa de Haller, que a rede ela vai ficar mais apurada devido à vascularização que vai existir nessa mama, já preparando para um processo de amamentação. Então, tudo isso são alterações fisiológicas do corpo da mulher. Em relação ao abdômen, nós vamos ter vários tipos de abdômen, né? O abdômen gravídico, mas dele vários tipos, como, por exemplo, o avental, né? Um abdômen que tem mais tecido adiposo. Em relação também ao abdômen, vamos ter presente a linha negra, que é por conta também da hiperpigmentação, as estrias, e sempre explicando a essa mulher o que é que está acontecendo com o corpo dela e que são alterações normais da gestação. Em relação à região genital, nós vamos ter alguns sinais, né, que precisamos observar, já que essa região ela pode sim ficar mais escurecida, uma cor mais violácea, né, explicar para essa mulher que é normal, porque muitas vezes pode pensar que o que é que está acontecendo. Então, orientar. E também é um momento da gente ver a questão das ISTs, né? É um momento oportuno para que vejamos a questão de herpes, de condiloma acuminado, dentre outras. É um momento de estar se observando a saúde dessa mulher, a saúde ginecológica também. E que isso vai impactar em algumas coisas durante o pré-natal. Se vai ser possível tratar, com o quê, já que ela é gestante. Em relação também na inspeção, nós vamos ter as varizes, as varicosas, nós vamos ter o edema, né? O edema, e aí a gente precisa ver até onde esse edema é fisiológico, né? Sempre na caderneta da gestante tem o espaço do edema para a gente colocar em cruzes, né? Para que a gente possa identificar se está sendo progressivo, quando que está acontecendo, como que está acontecendo. Em relação à palpação, saindo um pouco da inspeção, na palpação a gente tem a principal delas, né, que é a questão da altura uterina, do fundo de útero, porque ele pode subsidiar vários indícios durante essa gestação, desde uma altura uterina que está acompanhando a idade gestacional, uma altura uterina que não está, a gente vai falar disso já já, né, e lembrar que sempre a altura uterina ela precisa ser medida corretamente. Então, a gente precisa medir desde a sínfise púbica dessa mulher, palpar mesmo, achar a sínfise, né, colocar o início da fita até esse fundo de útero. E lembrar que é no fundo de útero, porque se for como aqueles abdômenes que eu falei, abdômen avental, com maior tecido adiposo, ter cuidado para que a gente não meça, né, a barriga como um todo, e sim o fundo de útero para que tenha uma linha mais fidedigna no nosso traço, uma vez que no cartão da gestante, né, ele traz a média da curva da altura uterina pela idade gestacional dessa mulher, com base nos percentis 90 e 10. Então, é outro dado muito importante da caderneta e que precisa ser preenchido, uma vez que a gente vai acompanhar se está dentro dos parâmetros normais, porque se, por exemplo, eu tiver uma altura uterina que dê abaixo, eu já posso pensar em algumas possibilidades, como, por exemplo, de oligoâmnio, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é a diminuição do líquido, uma restrição de crescimento intrauterino, né? O bebê ele não está crescendo de acordo com a idade gestacional, como também ao inverso, se crescer mais, se estiver acima do percentil 90, eu posso
pensar em alguma gemelaridade, se ainda não foi feito a ultrassom para comprovar que é única. Posso pensar no polidrâmino, que é o aumento. Aí desse polidrâmino eu já vou pensando em algumas patologias que a gente vai conversar mais adiante. E tem tudo isso. Então é um dado que precisa ser preenchido. E ao preencher a gente coloca principalmente a data, né, que foi feito para que veja como é que fica essa curva. Em relação à palpação, a famosa e conhecida manobra de Leopold, onde ela vai olhar os 4 tempos, a gente vai olhar o fundo do útero, a posição do bebê, a apresentação e a atitude. Sendo que a gente faz mais os 3 primeiros, né? Em todas as consultas do pré-natal, né? Quando a gente consegue, quando já vai conseguindo palpar, para que a gente possa ver como é que esse bebê se encontra, ter uma noção de como ele se encontra na barriga da mãe. Né? E lembrar sempre, em relação à manobra de Leopold, na questão da situação, que é como esse bebê está, em relação ao eixo, a gente vai ter ele no eixo longitudinal, que é 98% das gestações, é esse bebê, situação transversa ou oblíqua. A oblíqua ela vai acontecer geralmente no início da gestação. E isso é bastante importante a gente saber, porque muitas vezes chega um ultrassom de 28 semanas, por exemplo, com bebê transverso, e a gente já pode quebrar alguns mitos, como, por exemplo, a mãe acha que ele sempre vai ficar assim, e a questão do parto normal não vai poder acontecer. Então, é importante explicar que existem vários tipos de situação e que ainda tem o tempo desse bebê chegar até a posição longitudinal, por exemplo. Em relação à posição, lembrar que é sempre direita ou esquerda. E lembrar que quando estamos fazendo esse exame físico na mãe, na nossa consulta de pré-natal, é sempre a direita ou a esquerda dela, né, dela, não nossa, porque fica ao contrário. Então, isso também é importante, e é importante que a gente saiba por onde está esse dorso na questão da nossa ausculta, porque vai facilitar, uma vez que a gente sabe onde está o local. Em relação à apresentação, esse bebê, ele pode encontrar na apresentação cefálica, que é com a cabeça, né? A cabeça ela está para baixo, na apresentação pélvica ou na apresentação córmica, muito menos encontrada. Geralmente encontramos mais, né, a apresentação cefálica. A pélvica realmente também existe, mas que também é aquilo de tranquilizar essa mãe, certo? Mas em grande quantidade ficaríamos na cefálica. E em relação à ausculta, saindo da palpação agora indo para a ausculta, a gente precisa saber que podemos escutar no nosso pré-natal com um estetoscópio de Pinar, né? Que a gente só pode escutar, explicar que a gente só pode escutar acima de 20 semanas, né? E também com o nosso sonar Doppler, que é um aparelho mais moderno, né? E onde a gente pode escutar de 10 a 12 semanas de gestação. Lembrar sempre disso, porque muitas vezes a mãe vem com a ultrassom de 8, 9 semanas, né? Fez uma ultrassom transvaginal e lá, aí elas geralmente falam que lá o coração estava batendo e que aqui, por que não? E isso não ser um sintoma de preocupação nessa mãe. Explicar que é porque ou sonar com 10 a 12 semanas, ou pinar com 20 semanas, que é o que a gente tem disponível nas unidades básicas de saúde. E lembra sempre, né, que o BCF ele pode variar, mas que na normalidade ele fica entre 110 batimentos por minuto a 160 batimentos por minuto. Acima disso, uma taquicardia, abaixo, uma bradicardia. Então, o valor é entre 110 e 160. E lembrar que a gente precisa auscultar também essa mulher por 1 minuto. Não é aquela ausculta de colocar o sonar ou pinar e apenas ver o batimento, né? De estar vivo ou estar morto. É uma ausculta de 1 minuto para que possamos ver se tem algumas alterações, se tem algumas descidas, como é que está realmente esse batimento. Outra parte importantíssima da nossa caderneta é a avaliação nutricional, que ela precisa também ser preenchida, uma vez que isso vai me indicar, vai ter um acompanhamento nutricional dessa mulher com base nas semanas gestacionais. E eu preciso também saber do peso anterior para saber até onde essa mulher pode chegar. Porque uma mulher que tem sobrepeso, por exemplo, ela não vai poder, né, chegar, engordar, quer dizer, aumentar a mesma quantidade de uma mulher que tem baixo peso ou que tem um peso adequado. Então, tudo isso serve para a gente trilhar estratégias e lembra sempre de marcar na nossa caderneta para que a gente acompanhe como é que está a questão dessa curva. Em relação a todas as consultas, nós temos essa parte,
né, que todo mundo vê, que tem primeira, segunda, ela vai a 14 consultas. Caso a mulher tenha necessidade de mais, a dica que eu faço é pega uma xerox, um papelzinho dessa parte e grampeia e continua fazendo, certo? A partir da necessidade dessa mulher e a importância de preencher todos esses itens, desde a data, para que a gente veja a periodicidade dessas consultas, veja se está de acordo com o que foi preconizado, que o professor Max falou anteriormente, desde a queixa dessa mulher, para que a gente possa identificar, né? A IG, como falamos, que é de suma importância, peso, edema, a pressão arterial. É preciso que a gente verifique em todas as consultas. Nós vamos falar um pouco sobre isso já, né? A altura uterina, que é aquilo que a gente falou, correlacionar com essa idade gestacional, né? A apresentação fetal, que é uma parte da manobra de Leopold, o BCF, o toque só se indicado, não é feito em todas as consultas, né? E o exantema. Em relação a uma parte do pré-natal bastante importante, é quando a gente fala das suplementações profiláticas, que são feitas por meio dessas duas medicações, o ácido fólico e o sulfato ferroso. Então, toda gestação, toda gestante, ela vai tomar o ácido fólico e o sulfato ferroso, né, sendo o ácido fólico de 0,4 miligramas, dose única diária. E lembrar que se essa mulher planejou engravidar, fez um planejamento familiar, ele já pode ser ofertado até 30 dias antes da data que ela planeja engravidar, já que ele age na formação do tubo neural, né, no sistema nervoso desse bebê que vem a se formar. E o sulfato ferroso, na sua maneira profilática, né, um comprimido uma vez ao dia, e a gente vai ver que, além de tomar durante toda a gestação, assim como o ácido fólico, precisa ser tomado 3 meses após o parto, né, para prevenir. Em relação a uma nota técnica do ano passado da Prefeitura, né, de Aracaju, onde se falou sobre essa suplementação, sobre esse ácido fólico que precisa ser até o fim, né, da gestação. E aqui a gente tem, nessa tabela, a questão do ácido fólico, que agora ele vem em gotas. Agora ele vem em gotas, né? Já que a gente precisa de 0,4, então a gente precisa de que essa mulher tenha 40 gotas diariamente desse ácido fólico, certo? E em relação ao comprimido do sulfato ferroso, 40 miligramas, uma dose única mesmo, para prevenir a questão da anemia. Agora a gente acaba agora a parte de pré-natal, a parte inicial, que a gente precisa preencher, que não é menos importante, certo? Que a gente precisa conhecer. E vamos falar um pouquinho com o professor Max sobre a interpretação dos exames nessa gestação. Já que somos solicitados, como é que a gente vai interpretar para que eles possam ser interpretados de maneira correta e tomar condutas também de maneira correta.